Meu nome é Isabela e eu vou falar um pouco sobre o processo de soldagem de componentes espaciais. Os mais utilizados é o processo de soldagem por fricção, ultrassom e solda térmica. Todos eles possuem algumas características em comum, que é a soldagem em estado sólido, que vai impedir defeitos de solidificação, vai conservar melhor as propriedades desses materiais, já que a gente não tem uma ZTA efetiva. Eles conseguem soldar diferentes ligas que não seriam possíveis em outros casos, como ligas de alumínio, magnésio e cobre, e são processos facilmente automatizados, o que também, em casos de componentes espaciais, é uma grande vantagem. Há outras, mas isso a gente vai falar mais para frente. O processo de fricção, por exemplo, ele é bem simples, assim, basicamente aqui a gente tem um exemplo, ele ocorre por atrito, do lado esquerdo a gente tem uma placa de torno e um material preso a ela que está sendo rotacionado, à nossa direita tem um outro metal que está sendo aproximado e pressionado a esse metal que está sendo rotacionado, e esse atrito ele vai gerar um calor suficiente para fazer a limpeza da pele desses óxidos que ficam sobre ela e permitir a soldagem localizada. Então essa ZTA ela também vai ser bem localizada ali. Isso é o que eu já falei. Outra vantagem que eu não falei é que esse processo ele vai impedir, por exemplo, os riscos elétricos, porque a gente não utiliza arco elétrico, como também não gera fumos, o que para essa aplicação de componentes espaciais é uma grande vantagem. Nem respingos de solda, nada disso. Desvantagens ao desgaste da ferramenta, e uma principal desvantagem que tem dificultado a ampliação desse processo nos componentes espaciais é que materiais que possuem resistência mecânica em elevadas temperaturas normalmente não vão conseguir ter uma solda efetiva, participar de uma solda efetiva, né? Aqui a gente tem um exemplo que é o núcleo de uma espaçonave que está sendo soldado por esse processo de agitação. Outro exemplo também da aplicação nesses casos são os tanques criogênicos, que normalmente são formados por ligas de alumínio e lítio e são soldados por esse processo de fricção. O processo de ultrassom eu considero mais eficaz em alguns parâmetros, porque ele tem várias características que quando você consegue controlar essas características e mudar, você consegue especificar qual é o tipo de solda que você quer, que é um dos problemas também do processo de fricção. Ele é bem simples, a gente tem um gerador, que é um amplificador e um sonotrodo. Você tem o gerador de frequência, o amplificador e o sonotrodo que vai direcionar essas ondas sonoras para as peças, gerar essa agitação e promover a fusão das peças envolvidas. Por isso, a peça de baixo normalmente ela fica fixa para poder não perder força vibracional e a peça de cima é pressionada a ela. Há vários parâmetros que envolvem, como eu disse, como por exemplo a frequência, a amplitude, que a gente consegue controlar na hora de fazer esse processo de soldagem e que consegue otimizá-lo. Por exemplo, normalmente a peça de cima ela é menor, também para otimizar essa energia vibracional e obter uma solda melhor. Mas em outros casos, por exemplo, que você quer que esse material talvez seja solto durante o processo, você coloca a peça maior por cima da peça menor, que você vai ter uma solda mais fraca, vamos dizer assim. A solda térmica, ela é basicamente um tipo de, vou colocar assim, um tipo de adaptação da solda de fricção. Já que nesse caso você consegue controlar os parâmetros da solda de fricção, que seria a ferramenta de agitação, o aquecimento de fricção do ombro na superfície da junta de solda e a força compressiva de forjamento do ombro podem ser deslocados, no caso da solda térmica. Então você consegue, por exemplo, manter a temperatura constante nesse processo, porque quando a temperatura começa a diminuir durante o processo, você altera um desses parâmetros para mantê-la constante e utilizar uma solda mais
homogênea e normalmente com uma característica melhor do que seria no processo de fricção. Aqui a gente tem um exemplo de uma máquina de TSW por esse processo. E é isso.